E aí galerinha, aqui com vocês professor João Francisco. Chegamos aqui no momento decisivo do nosso curso pré-universitário da SEDUC aqui no município de Canindé de São Francisco, ok? Hoje a gente vai estar trabalhando aqui exclusivamente com algumas dicas a respeito das provas que vocês irão responder agora no próximo dia 24 de janeiro, né? Hoje é dia 19, então faltam 5 dias, dá para dar uma revisada ainda legal. Então primeiro as dicas, em seguida a gente vai fazer aqui uma resolução do Revisa Enem 2020, ok? Vamos lá. Antes de iniciarmos, vamos fazer aqui uma pequena reflexão e a gente volta para cá para darmos adiantamento ao nosso trabalho. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer, eu escolho a pessoa que você vai amar, eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões, enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, porquê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Então é isso, pessoal. Façamos as nossas escolhas. Cada um é necessário fazer a sua própria escolha, decidir o seu caminho, né? E muitas das vezes o segredo está na vontade de querer caminhar. Então, assuma essa responsabilidade tão importante que foi dada para você, que está aqui neste momento, né? E ser capaz de, a partir desse próximo final de semana, já começar a traçar os seus próximos caminhos, seja através de uma aprovação do Enem, ou ainda seja para reforçar, guardar a sua força de vontade e recomeçar, ok? Então, mãos à obra e a gente vai falar um pouquinho agora sobre aqui, deixa eu ver, o nosso Revisa Enem, tá? Pessoal, olha, a primeira coisa que eu tenho que deixar muito claro para vocês, pessoal, muito importante isso aqui, hein? A teoria de resposta ao item avalia a habilidade de minimizar chute de candidatos. Então, onde é que está esse material? Esse material aqui, pessoal, eu fui buscar lá da página oficial do Enem. Então, observa só que nós estamos falando de uma página oficial e ela está falando do famoso TRI. E o que seria esse tal desse TRI? Pessoal, esse TRI é aquele que ele classifica as questões em fáceis, médias e difíceis. E ele vem dizer que o aluno que ele erra as questões fáceis e acerta as questões difíceis, ele chutou. Então, é muito importante, pessoal, é fundamental que vocês acertem as questões fáceis. Professor, e quantas questões nós teremos assim fáceis? Pessoal, ela fica em torno de 25% das questões. Então, ela é em torno de 11 a 12 questões da prova de matemática. Você vai ter questões fáceis. De 11 a 12 são questões mais fáceis. Então, mete a cara nessas questões, responde, porque essas aí são fundamentais.
50% são questões médias, intermediárias. Então isso vai dar de 22 a 23 questões, né? E 25% são questões mais difíceis, tá? Então apenas 25% são questões mais difíceis. Pessoal, agora vem cá, chamando a atenção aqui para uma coisa muito importante. É preciso fazer da primeira até a última questão em seguida? Não, né, galera? Não é necessário, até porque você pode ter essas questões misturadas. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, priorize as questões fáceis. Vai lá buscar quais são aquelas questões mais simples e responde. Aí as outras, deixa em branco. Calma aí, devagar com a dor. Então faz primeiro as questões fáceis, depois encara as questões médias e deixa as difíceis por último. O próprio sistema vai ser a seu favor se você fizer isso. Não adianta você pegar as questões difíceis, quebrar a cabeça, esquentar a cuca e de repente uma questão fácil, você já está com a cabeça quente e você perder porque você não deu prioridade a ela. Então ela vale mais? Sim. Responde primeiro as questões fáceis. Beleza? Outra coisa, nós teremos 45 questões de matemática, mais 45 questões de ciências. Vocês terão 5 horas para poder fazer essas 90 questões, o que vai dar em torno de 3 segundos, eu falei 3 segundos e um pouquinho para cada questão. Então 3 segundos e uma coisinha de nada. Crave para você mentalmente, se você colocar 3 segundos para responder cada questão, você vai ter ainda em torno de meia hora para preencher o seu cartão de resposta. Então, essa é a segunda dica. Primeira dica, escolhe as mais fáceis e responda. Segunda dica, não perde tempo, não fica lá numa questão só se batendo, se acabando. Não, deixa isso lá por último. Deu trabalho, passa para a próxima. Deu trabalho, passa para a próxima. Chegou lá no final, volta e começa tudo de novo, tá? Então, identifica primeiro as questões fáceis, responde. Depois as médias, responde. Depois é que vai para as questões mais difíceis. Não pode passar de 3 segundos, 3 segundos por questão. Perdão, 3 minutos por questão. Mas 3 segundos também, o professor também já está abusando, né? Então, 3 minutinhos para cada questão. Não passa disso, galera. Não passa de 3 minutinhos, senão a coisa vai piorar, pegar para você, tá? 3 minutos por cada questão, você vai conseguir desenrolar isso daí. Bom, aqui foi a segunda dica. Pessoal, a terceira dica, vamos lá. Não teve jeito. Ah, professor, questões que eu não tenho como responder. Agora a gente vai para o chute, tá? Para chutar também é necessário ter um bom entendimento. Como que é isso? Pessoal, a prova ela veio mais ou menos equilibrada. Ela vai vir com as quantidades de alternativas sempre semelhantes, respostas corretas. Então vamos lá. A quantidade de letras A vai ter questões, vai ter a mesma quantidade ou quantidades parecidas de letra B, letra C, letra D, letra E, tá? Para evitar que o cara disse, ah não, então eu sou bom de chute e vou chutar tudo letra A, pô! Às vezes saiu mais questões da letra E. Então para evitar isso também, balanceia-se as questões, as respostas. Então, uma quantidade é letra A, outra quantidade é letra B, letra C, letra D, letra E. E essas quantidades estão equilibradas, estão calibradas entre si. Aí vamos agora para a terceira e última dica. Se você for chutar, olha primeiro, conta qual das letras você marcou menos. Então, se você fez as questões com mais consciência, você tem certeza que vai tirar boa nota por causa daquelas que você fez, mas tem aquelas que você tem que chutar. Como que faz? Você vai pegar aquelas questões do chute e você vai contar. Quantas letras A saíram? Ah, tanto e tanto. E letra B? Tanto, tanto. Eita, e agora? Eu estou vendo aqui que a maioria que saiu foi A, B, C e D. Está faltando quem? Letra E. Então, meu chute vai ser agora em cima da letra E, para poder equilibrar aquelas alternativas. Beleza? Então, o que eu for lembrando aí, a gente ainda vai batendo um papo durante essa apresentação, tá? Então, vamos então lá para as nossas questões de Enem, tá? Vamos passar aqui bem rapidinho agora. Então, questão de número 1. Admita que, para escovar os dentes, seja necessário, em média, 1 litro de água, caso a torneira permaneça aberta durante toda a escovação. Serão gastos, em média, 11 litros.
Havendo desperdício de 10 litros, considere uma família... Bora lá, ó, 10 litros desperdiçado. Considere uma família de 4 pessoas que escovam os dentes 3 vezes ao dia, mantendo a torneira aberta. Em 365 dias, o desperdício de água de uma família em litros será igual a... Então temos aqui as alternativas. Galerinha, vamos lá. Uma pessoa ela gasta 11 litros de água por escovação, tá? E desperdiça 10 desses litros. Então temos o quê? 4 pessoas na casa, logo, se cada uma desperdiça 10 litros, dá um total de desperdício de 40 litros por dia. Então nós temos aqui uma escovação de 3 vezes por dia. Então 40 litros por refeição. Então temos 40 no café, 40 no almoço, 40 no jantar. Então 3 vezes 40, que são 3 refeições, 120 litros por dia. Agora sim, 120 litros são desperdiçados todo dia. Agora a gente já sabe, é só pegar, o ano tem 365 dias, multiplica por 120. Então isso vai dar 43.800 litros de desperdício por ano. Então nossa alternativa é a alternativa B de bola. Questão 2. Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos e sua irmã Clara também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra R$ 6,00 por hora. R$ 6,00 por 4 horas de permanência e mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. Então, paga R$ 6,00, tem direito de ficar 4 horas. Passou das 4 horas, tem que pagar mais R$ 2,50 por cada hora passada, fração dessa hora. O estacionamento preto, por sua vez, paga R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais R$ 1,00 por hora ou fração de hora ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, são. Bora lá. Temos então aqui as alternativas. O que é que a gente tem que analisar? Pessoal, vamos analisar cada situação, não é assim? Então, primeiro vamos aqui começar com o Lucas. Lucas, ele no estacionamento verde, ele vai ficar 40 minutos apenas. No estacionamento verde, ele paga R$ 5,00. Se botar no amarelo, ele paga R$ 6,00 e no preto, R$ 7,00. Logo, para Lucas, o negócio é o estacionamento verde, que ele só vai ficar 40 minutos. Vamos agora analisar a situação de Clara. Clara, ela vai pagar R$ 6,00 em cada hora que ela ficar no verde, não é assim? Se ela vai ficar 5 horas, então 6 vezes 5, R$ 30,00. Ela vai pagar se ela estacionar no verde, que ela vai precisar ficar 5 horas. O estacionamento amarelo, por sua vez, né? Nós temos R$ 6,00 mais 2,50 vezes 2, ou seja, então ela vai pagar R$ 6,00 mais 2,50 vezes 2, que são 2 horas a mais que ela vai passar, né, das 3 horas. Então, R$ 11,00 no estacionamento amarelo. E no preto, paga R$ 7,00 para ficar 3 horas, né? E mais 3 vezes 1, que vai dar 3, né? Somando 7 mais 3, a gente vai ter R$10, ou seja, ela paga os R$7 iniciais, né? Mais R$3 por cada hora, R$1 por cada hora que ela passar mais. Então, para Clara, lógico que o mais vantajoso é o preto. Então, nós teremos a letra A, resposta verde para Lucas e preto para Clara. Muito bem. Terceira questão. A soma dos 5 termos de uma progressão aritmética crescente formada por números inteiros é 60. Logo, o terceiro termo dessa progressão. Bora lá. Quando a gente diz que a progressão aritmética, gente, a gente está falando de uma PA. Se é uma PA, então nós temos a fórmula da PA, né? Então, como que a gente faz? A soma da fórmula da PA, a soma de uma PA, é SN igual a 1. Quem é esse A1? É o primeiro termo da sequência, mais a N. A N é o quê? O último termo da sequência. Vezes N. N seria o número de termos que nós temos, dividido por 2. Então, a gente já sabe que a soma é 60. O primeiro termo nós não sabemos, mais o último que nós não sabemos, mas dá um total de 5 termos, tá? Dividido por 2.
meio pelos extremos, vai ficar 120. Pega 120, divide por esse 5, dá 24. Então, A1 mais A5 vai dar 24. Detalhe, o PA, né, uma PA, são termos crescentes, então são 5 termos crescentes, tá? E se a gente chamando o primeiro de x, o segundo vai ser x mais 1. E o terceiro, x mais 2, x mais 3 e x mais 4, o quinto termo, não é? Porque aí elas são crescentes, está aumentando, né? Sempre na mesma razão. Muito bem. Então, o que é que a gente tem? Se a gente disser que esse daqui é o A1, então eu vou botar no lugar de A1 eu boto x. E o A5, que é x mais 4. Então, por que é importante a gente fazer isso? Porque essas letras ficarão iguais. Então, x é igual a x. Então, x mais 4 igual a 24. 2x vai ser igual a 24 menos 4. Então, 2x igual a 20. X vai ser 20 dividido por 2, x vai ser igual a 10. Então, se x for 10, o terceiro termo é x mais 2. Então, vai ser 10 mais 2, 12. Letra B é a nossa resposta. Questão 4. Uma espécie de árvore cresce desde seu plantio definitivo. Segundo o modelo matemático HT igual a 1 mais 2 log de T mais 2 na base 2, com H em metros e T em anos. O tempo necessário para uma árvore dessa atingir 7 metros de altura após seu plantio definitivo é D. Então, nós temos aqui uma função logarítmica, né? Logaritma. E essa função logaritma, a gente já tem o quê? A gente já sabe que H é a altura que essa planta vai ficar. E T é o tempo que vai passar enquanto essa planta cresce. Ok? Muito bem. Só que a gente já tem a altura. H de T a gente já tem, que é o 7. Não é? Então, a gente já tem HT, que é 7 metros, que eu quero saber quanto tempo irá passar para ela atingir 7 metros. E a função que nós temos é 1 mais 2 vezes log de T mais 2 na base 2. Se eu passar esse 1 para cá, então vai ficar negativo. Então, 7 menos 1, 6. Igual a 2 vezes log de T mais 2 na base 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 2 dá 3. Já está diminuindo, tá vendo? Como que a gente vai fazer agora? O que é o log? Tá? O log ele é o oposto da função logaritmo. Então, como que é isso? Esse termo aqui, a gente chama de x, né? O resultado. Esse daqui, a gente chama de a, né? Que é o logaritmando. E aqui a base, né? Então, nós temos 2. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar a base elevado ao resultado, no caso ao 3, que vai ser igual a t mais 2. Bom, agora eu já sei que 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai dar 8, não é isso? 8, passa o 2 para cá, fica negativo. 8 menos 2 igual a t. Logo, t será igual a 6. 6 anos. E a resposta, letra C. Tá vendo? Pouco cálculo, né? Então, dessas aqui são questões que você... Essa aqui a gente ainda pode considerar como média, porque entra um conteúdo logaritmo, que é um conteúdo que ele é explorado, mas não é muito frequente, não é? Então, entra nas leves, nas médias. Questão de número 5. Essa questão de número 5, nós temos um reservatório de água no formato cônico com raio da tampa circular igual a 8 metros e altura igual a 9 metros. Será substituído por outro de forma cúbica. Então, bora lá. O primeiro é na forma de um cone, né? E o outro, que a gente vai substituir, vai ser na forma cúbica. De aresta igual a 10 metros. Estando o reservatório cônico completamente cheio, ao se transferir a água para o reservatório cúbico, a água do nível atingida pela água será D. Considerando π igual a 3, gente, quando aparecer π, já está dizendo, a gente vai utilizar alguma fórmula que o π aparece, né?
Então, o que a gente vai ter aqui? O volume de um cone ele é igual ao terço, isso é uma fórmula, hein, gente? O volume de um cone ele é igual a 1/3 do produto da área da base pela altura. Então vai ser 1/3 vezes a área da base vezes a altura. A base do cone ele é uma circunferência. Então, se ele é uma circunferência, então a gente vai ter o quê? O raio, que vai ser 9, né? O raio que vai ser 8, perdão, 8 ao quadrado, raio ao quadrado vezes π, né? E a altura que vai ser 9. Então 8 ao quadrado vai dar 64. E aqui a gente pode fazer, ó, 9 vezes 1/3, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 64 vai dar 192 π. Π sendo 3, 192 vezes 3 vai dar 576 metros cúbicos. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do cone. Temos o volume do cone. Então, esse volume do cone, que é 576 metros cúbicos do reservatório cúbico, de aresta medindo 10 metros. Gente, para calcular a aresta de um cubo, a gente vai ter 3 vezes essa aresta. Então, a altura vezes a largura vezes a profundidade. Então, nós teremos 3 medidas iguais, né, que é 10 vezes 10, vezes H. E por que o H também não vai ser 10? Se o cubo ele tem todas as medidas iguais. Porque a altura da água não será até o topo do cubo, não é? Então, 10 vezes 10 vezes H é o volume desse cubo, né? Bom, sabendo que o volume do paralelepípedo, o cubo, né, no caso foi dito o cubo logo no início, é igual ao produto das suas dimensões, então nós teremos 576, que é o volume total do cubo, não é isso? Tem que ser igual a 10 vezes 10 vezes H. 10 vezes 10 dá 100, 100H igual a 579. E H vai ser 5,76 metros, ou seja, o cubo terá 5,76 metros de altura. Letra A é alternativa. Questão 6. Um cientista acompanhou o desenvolvimento de uma cultura de bactérias. Foi verificado que o número de bactérias presentes nessa cultura era expressa pela função B de T igual a 20 vezes 3 elevado a T dividido por 2. E onde BT representa o número de bactérias presentes na cultura e T representa o tempo em dias em que esse acompanhamento havia sido iniciado. Quantas bactérias havia nessa cultura 12 dias após o início do acompanhamento? Pessoal, quem é a letra que representa tempo? O T. Quanto vai ser o tempo? 12. Então é só substituir, né? Então vai ser BT vai ser igual a 20 vezes 3 elevado a T sobre 2. Como o T vai ser 12, vai ser 12 dividido por 2. Então vamos ter 20 vezes 3 elevado à sexta potência. Então 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E depois multiplica por 20. O resultado vai ser 14.580 bactérias, ou seja, letra B de bola. Ok? Sétima questão, questão número 7. Dois sócios, Arthur e Bruno, obtiveram um lucro de um negócio no valor de R$ 7.200. Esse lucro foi repartido em partes proporcionais ao que cada um havia investido. Arthur investiu R$ 2.400 e Bruno R$ 1.600. E por isso, ao final, Arthur teve direito a um lucro maior que Bruno. Claro, né? Arthur colocou mais dinheiro do que Bruno no negócio. A diferença entre o lucro de Arthur e Bruno foi de... Então, bora lá. Arthur investiu R$ 2.400 e Bruno R$ 1.600. Eles tiveram um lucro de R$ 7.200, tá? Então, R$ 7.200, que for o valor total, será dividido por 2.400 mais 1.600, ou seja, o valor dos dois juntos, tá? Então, x é a constante de proporcionalidade.
É como se você dissesse, cada um tem direito a 1,8 vezes aquilo que ele colocou, né? Então, quanto foi que ele colocou? Foi 2.400? Então, vamos multiplicar por 1,8. Ah, eu botou 1.600. Então, vezes 1,8, tá? Que é exatamente o que aconteceu. Então, Arthur, ele vai receber, ele entrou com 2.400 e vai receber 4.320. E o Bruno, por sua vez, 2.880, tá? Juntando tudo, 7.200. Ok? Então, qual que é a diferença entre eles? 4.320 menos 2.880 vai dar 1.440. A letra D. Também não é uma questão difícil, né? Questão tranquila para a gente fazer. Questão número 8. Os termos da soma. Então, nós temos o 4, depois foi para 8, depois para 16, tá? Pode observar que a gente tem um aumento, e esse aumento aqui não está sendo um aumento linear, não está aumentando de 4 para 8, aumentou 4, e de 4 para 16, aumentou 8, então não é a mesma razão, não é uma soma, né? É uma progressão geométrica. Então, quanto multiplicou 4 para achar 8? 2, né? Quanto multiplicou por 8 para achar 16? 2 também. Então, nossa razão será 2, tá? Agora a gente vai ter que lembrar como é a fórmula da soma da PG, né? Como é a fórmula da soma da PG? Bom, vamos descobrir logo aqui quantos termos nós temos. Por quê? Porque se você observar, a gente só consegue somar se disser quantos termos tem. E aqui a gente não sabe quantos, porque a gente tem aqui o que? Reticências. Então não posso dizer que tem 4 termos, porque tem uma quantidade escondida aqui. Tá? Então vamos descobrir. A gente sabe quem é o primeiro termo, a gente sabe quem é o último termo. Com isso, a gente descobre quantos termos tem, né? Então a n, que é o último termo, certo? Vai ser igual a 1, que é o primeiro, vezes q, que é a razão, a gente já sabe que é 2, elevado a n menos 1. N é a quantidade de termos, tá? Então, 2048 vai ser igual a 4 vezes 2 elevado a n menos 1. Cuidado para não multiplicar o 4 pelo 2, tá? Então, se ele está multiplicando, pode passar dividindo. Então, vai ficar 2048 dividido por 4, tá? Vai dar 512. 512 igual a 2 elevado a n menos 1. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar essa base. Por que fatorar? Porque quando a gente tem bases iguais, é só igualar os expoentes. Então, fatorando 512 vai dar 2 elevado a 9. Então, base igual a base. O que é que a gente faz? Iguala os expoentes. N menos 1 igual a 9. Então, N vai ser igual a 10. Temos agora o número de termos. Se temos, agora podemos calcular sim a soma. A soma dos 10 termos será o primeiro termo, que é o 4, que multiplica a razão, que é 2, elevado ao número de termos, que é 10, menos 1, dividido pela razão menos 1. Então, só substituindo, a gente vai chegar aqui, 2 elevado à 10ª potência vai dar 1024. 1024 menos 1 vai dar 1023, vezes 4, 4092. 4092 é a soma dos termos dessa PG. Então, também já fizemos uma progressão geométrica, PG. Geometria novamente. Um terreno retangular cuja frente mede 1/3 da medida lateral tem perímetro de 400 metros. Sendo assim, a área desse terreno mede... Então, bora lá. Um terreno retangular. Então, tem um retângulo, né? 2 lados maiores, de mesmo tamanho, 2 lados menores também de mesmo tamanho. Cuja frente mede 1/3 da medida lateral. Então, se um mede x, o outro é 1/3 de x. Então, x dividido por 3. Tem um perímetro. Perímetro é o quê? A soma de todos os lados, de 400 metros. Sendo assim, a área desse retângulo será. Tá? Então, o perímetro é 400. Para a gente calcular o perímetro, a gente vai ter 2 dessas maiores, então 2 vezes x,
mais 2 vezes a menor, que é x sobre 3. Bom, se o perímetro é 400, então agora a gente vai igualar. 400 igual a 2x mais 2x sobre 3. Fazendo o MMC, então nós vamos ter 1.200 igual a 8x. X vai ser igual a 1.200 dividido por 8. X vai ser igual a 50 metros. Então, se esse lado maior que é x é 50, quanto é esse aqui, que é 50 dividido, melhor, que é 150, o maior é 150, quanto é que vai ser esse daqui, que é 150 dividido por 3? 50, né? Então, para calcular a área do retângulo, a gente vai fazer 150 vezes 50, 7.500 metros quadrados. Letra E. Também uma questãozinha fácil e boa de vocês ganharem aí essa pontuação com mais tranquilidade. Questão de número 10. O gráfico da função, também ó, gráfico de função, galera, entra, cai, que é uma maravilha. Vai ser y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma parábola da figura a seguir. Os valores de A, B e C são respectivamente. Então, a gente precisa saber o valor dos coeficientes da equação que gerou, da função que gerou esse gráfico aqui, tá? Então, a gente tem que saber qual o valor de A, qual o valor de B e qual o valor de C, tá? Respectivamente. A gente já sabe até o valor de C, né, minha gente? Ó, fácil, ó. O valor de C vai ter que ser 0, porque não tem nenhuma alternativa que o valor de C seja outro. E aí, como é que a gente faz? O que é que a gente vai ter que analisar? A gente vai analisar as raízes da função desse gráfico. O que é que são as raízes? São os pontos onde o seu gráfico cruza o eixo de x. Então, esse pontinho aqui é o 0 e 0, e esse pontinho aqui é o 6 e o 0. Tá? Então, é por isso que a gente tem 0 e 0 e 6 e 0. E o vértice da parábola, o vértice, ou seja, a parte mais alta, é 3 em x e 9 em y. Também é muito importante. Substituindo essas equações, nós teremos... Bom, se você pegar essa primeira aqui, o primeiro valor, gente, é sempre o valor de x. E o segundo é de y, não é? Então, onde tiver x, a gente bota 0. E onde tiver o y, a gente vai botar o 0. Logo, a gente vai ter 0 igual a 0 mais c. C vai ser igual a 0. Então, está respondido. Substituímos essa. Agora vamos substituir a próxima. O primeiro valor é o valor de x. Então, no lugar de x, bota 6. No lugar de y, coloca 0. Então, a gente vai ter 36a mais 6b mais c igual a 0. Substituindo nessa equação, não é? Pronto. Por que 36? Porque é 6 ao quadrado, que dá 36. E aqui o x fica 6 porque não está multiplicando, né? É apenas ele, apenas o 6. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. No lugar do x, boto 3. Então vai ser 3 ao quadrado, 9. Então, 9a mais... No lugar do x, coloco 3. 3b mais c igual a 9. Porque y é igual a 9. Bom, substituindo c, então aqui a gente já sabe que c é 0, c é 0, nem precisa. Olha como ela ficou menorzinha. Então, o que é isso aqui? Agora aqui nós temos um sistema de equação do primeiro grau, né? Um sistemazinho linear. Como é que a gente vai fazer? Bom, você tem vários caminhos, né? O primeiro deles, você pode simplificar tudo aqui, né? Para ficar menorzinho, ou se a gente multiplicar esse de baixo, por exemplo, por menos 4, aqui vai ficar menos 4 vezes 9a, vai ficar menos 36a. Por que menos 36a? Para cortar com esse. Aí eu descubro o valor de b e depois é só substituir. Tá? Então perceba que podemos dividir por 3, ela ficou menorzinha. Tá? E a equação 6a mais b, podemos dizer que b vai ser igual a menos 6a. Não é? Podemos dizer sim. E onde tiver a letra b, a gente substitui. Aqui, ó, 3a mais b igual a 3. Se b a gente diz que é menos 6a, então menos 6a eu boto no lugar de b.
3A menos 6A vai ficar menos 3A, igual a 3. Então, A vai ser igual a menos 1. Só substituir aqui. Se A for menos 1, vai ser menos 6 vezes menos 1. B vai ser 6. Logo, então, a gente vai ter o A, menos 1, B, 6 e C, 0, que a gente precisa botar. Então, a letra D. Questão 11. Questão de número 11. A avaliação dos alunos em determinada disciplina é feita por meio de 4 provas que possuem pesos diferentes na composição de nota final. A nota de determinado aluno em cada prova e o seu peso, respectivamente, estão indicados na tabela abaixo. A nota final desse aluno é... Pessoal, aqui estão as provas, então a primeira prova, a segunda, terceira e quarta prova, e aqui os pesos. O que seriam os pesos? Pessoal, o peso, nesse caso, é como a qualidade do acerto. Então, o peso 1 significa uma qualidade inferior. O peso 2 vale mais. É uma qualidade, aquele acerto vale mais. Tá? E aqui nós temos as notas. Nota 7, 8, 9,9 e 6. Tá? Toda vez que a gente for fazer isso, a gente está calculando aqui uma média ponderada, né? Como que a gente calcula a média ponderada? A gente multiplica o número, o peso pela nota que tirou, peso pela nota que tirou, peso pela nota que tirou, e divide pela soma de todos os pesos. Então, soma, multiplica primeiro, depois soma, e divide pelo que der aqui. Então, vai dar 8, e a resposta é a letra D de dado. 12. Agora uma questãozinha de trigonometria, né? As torres poetas da Europa são 2 torres inclinadas uma contra a outra, construída numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser observada da imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço I. Então está aqui e aqui está o nosso prédio. Tá? Então, questãozinha de trigonometria, tá? Aqui está o nosso ângulo, né, de 15 graus, que é a inclinação dele, tá? Bom, e o que é que nós temos? Nós temos aqui a altura de A até B, né? Nós temos aqui o cateto oposto, que se você observar, se aqui é um quadrado, todos esses lados têm a mesma medida, né? São congruentes. Então, o cateto oposto está aqui e o cateto adjacente está aqui. Por que eu estou falando em cateto oposto e cateto adjacente? Porque, gente, tangente é exatamente isso. Você pegar tangente do número que a gente tem, do grau que a gente tem, que é 15 graus, é igual ao cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 15 a gente já viu, que a questão dele, que é 0,26, igual a B. Ah, mas eu não vi B. Bom, se aqui a gente indica como ponto B, esse aqui de cima é o oposto a esse ponto, certo? Então, daqui para cá vai ser o B minúsculo, ok? Então, vamos lá. B sobre 114, que é a altura desse prédio, né? Então, meio pelos extremos, B vai ser igual a 29,64. Se aí é um dos lados, então a gente vai fazer 29,64 vezes 2, que vai dar 878,53 metros quadrados. Portanto, a área ela é maior que 7.700 metros quadrados. Então, a letra E é a nossa resposta. Questão de número 13. Em um terreno retangular AEFG, foi construído um escritório ABCD, também retangular, e um restante da área foi destinado a estacionamento, conforme mostra a figura. Sabendo-se que, muito importante, BG mede 5 metros, DE 4 metros
e que o escritório ocupa uma área de 240 metros quadrados, a área ocupada pelo estacionamento é D. Então está aqui o terreno, o escritório foi isso aqui, que tem 240 metros, né? Quadrados, né? 200, quanto foi que ele disse? 240 metros quadrados, né? E aqui nós temos algumas medições, nós temos BG, né? Então bora lá. Sendo AE, então daqui até aqui mede 12. E DE mede 4. Então DE mede 4. Logo, quanto é que mede essa parte aqui do escritório? Vai ser 12 menos 4, né? Que é só esse pedacinho. Então vai dar 8 metros, tá? E a gente tem que a área desse aqui é 240 metros. Muito bem. Então, a área desse aqui vai ser 240, que vai ser igual a B, que eu não sei quanto é, né? Que é essa parte aqui, menor, vezes H, que a gente já sabe que é 8, né? Esse pedacinho aqui é 8. Eu quero descobrir esse outro aqui. Então, como é que a gente calcula a área? Não é base vezes altura? Então, a base a gente não sabe e a altura a gente sabe que é 8. E a área total a gente já sabe que é 240. Então, vai ser 8B igual a 240. B vai ser 30 metros. Então, esse aqui, a gente já tem a altura, que é 8 metros, e a gente já tem a base, que é 30 metros. Tá? Muito bem. Por que é importante a gente saber disso? Porque agora a gente já sabe, a gente já consegue descobrir que esse lado todo aqui, né? Portanto, AG de A até G, ele mede 30, que é esse pedaço, mais 5, que é BG. Então, daqui para cá, 35. Se aqui é 35 e aqui é 12, então é só fazer 12 vezes 35. 420 é a área total, né? Então, a área de todo esse terreno, 420. E a área construída do escritório, 240. Quando diminui, 180 metros quadrados, que é exatamente esse aqui, que é o estacionamento. Então, a letra E é a resposta. 14. Uma caixa tem o formato de um paralelepípedo retângulo e suas dimensões internas são 2,4 metros, 2 e 1,8. Então, são as três dimensões: largura, altura e profundidade, respectivamente, para o comprimento, largura e altura. Essa caixa está completamente cheia de água. Um vazamento faz com que haja uma perda de água na razão de 1,5 litros a cada segundo. Supondo que essa seja a única causa do esvaziamento da caixa, pode-se concluir que essa caixa estará totalmente vazia em... Tá? Mais uma questãozinha de geometria, né? Então, como é que a gente calcula o volume? A gente pega as três dimensões e multiplica. Quando multiplica, vai dar 8,64 metros cúbicos. É a água que nós temos lá. Só que se você observar, a vazão ela está acontecendo em litros. Então, metros cúbicos a gente transforma em litros. 1 metro cúbico, 1000 litros. 8,64 metros cúbicos vezes 1000 vai dar 8.640 litros. A vazão é de 1,5 litros por segundo. Então, é só pegar isso e dividir por 1,5. Quando dividir, vai dar 5.760 segundos. Não é interessante, né? Então, o que é que a gente faz com esse? Divide por 60. Acha 96 minutos. 96 minutos é a mesma coisa que 1 hora, que é 60 minutos, mais 36. Então, 1 hora e 36 minutos. Alternativa B. Okay? Questão 15. Sabe-se que 200 pessoas tiram seu currículo analisados pelo setor de recursos humanos de certa empresa. Do total, 106 pessoas tinham formação em engenharia e 120 em economia. Sendo que 20 delas não se enquadravam nos cursos citados. Tomando-se ao acaso um desses cursos, a probabilidade de que ele seja uma pessoa com formação nos dois cursos, engenharia e economia, é de... Vamos ver qual é a porcentagem. Bom, os dois cursos a gente vai identificar como X. Logo, engenharia é 106 menos X. E economia?
120 menos x. Vamos encontrar apenas quem faz os dois cursos, que ó, 200 pessoas, né, no total foram entrevistadas. Aí vai ser o quê? 20, que é as pessoas que não têm nível superior, mais 106 menos x, que é quem tem engenharia, mais 120 menos y, menos x, que é quem tem economia, mais x, que são as pessoas que têm os dois juntos, tá? Nós teremos então x igual a 46. A probabilidade vai ser 46 para 200. Por quê, gente? Porque vai ter 46 pessoas que têm os dois diplomas. O total de pessoas entrevistadas foi 200. Então, 46 sobre 200. 23 sobre 100, que é a mesma coisa, 0,23. Se multiplicar por 100 novamente, a gente vai ter 23%. Letra D é a nossa resposta. Questão 16. João tem uma loja onde fabrica e vende moedas de chocolate com diâmetro de 4 centímetros e preço de R$ 1,50 a unidade. Pedro vai a essa loja e, após comer várias moedas de chocolate, sugere ao João que ele faça moedas com 8 centímetros de diâmetro e mesma espessura e cobre R$ 3,00 a unidade. Vamos ver se ele é sabidinho que é enrolar João, né? Considerando que o preço da moeda depende apenas da quantidade de chocolate, João, aí tem as alternativas, aceita a proposta de Pedro, tal, rejeita. Bom, vamos lá. Vamos calcular os volumes, né? Como é que calcula o volume? O que é que uma moeda é? A moeda ela é um cilindro, né? Como é que a gente calcula a área de um cilindro? A gente pega a base, a área da base e multiplica pela altura. A área da base aqui vai ser, a gente já tem que é 4, né? O raio vai ser 4, então 4 ao quadrado, a base é uma circunferência. Então, raio ao quadrado vezes π, π vezes r ao quadrado. Então, r ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4, né? 4 π vezes h. E a nova moeda vai ser se o diâmetro é 8, né? O diâmetro é 4, o raio é 2. 2 ao quadrado, 4. Se o diâmetro é 8, vai passar a ser 4 raio. Então, 4 ao quadrado, 16, né? 16 πr. Então, o que aconteceu? De 4 para chegar em 16, né? Então, a gente teve um aumento 4 vezes mais. Então, se era 1,50, 4 vezes mais era para cobrar R$ 6,00 e não R$ 3,00, como ele queria sugerir. Logo, a alternativa é a D. Questão 17. Uma sala contém 20 homens e 30 mulheres, em que todos são funcionários em uma empresa. Verifica-se que metade desses homens e metade dessas mulheres possuem nível superior. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa dessa sala para realizar uma tarefa, a probabilidade de ela ser mulher ou possuir nível superior é igual a. Então, mulher e tem que ter nível superior, não é? Então, vamos lá. Na sala nós temos 50 pessoas, certo? Certo. Dessas 50, 30 são mulheres, certo? Certo. O total de pessoas com nível superior não é a metade dos que estão na sala? Então, a metade de 50 é 25. Então, a porcentagem, a probabilidade de ter mulher, de escolher uma mulher, é 30 dentro de 50. Então, 30 sobre 50. E de ter nível superior, de ser uma pessoa com nível superior, é 25 de 50. E que não tenha nível superior, vai ser 15 de 50. Então, o que é que a gente vai fazer? A probabilidade de ser mulher com nível superior, então a gente pega a probabilidade de ser mulher mais probabilidade de nível superior e tira a probabilidade de não ter nível superior. Então, como as bases são iguais, repete a base e operaciona os expoentes. 30 mais 25, 55, menos 15, 40. 40 dividido por 5, cancela-se os zeros, fica 4 quintos. É a letra E a resposta.
Questão 18. O belo jardim que existe em frente a uma residência tem um formato de um triângulo equilátero de 6 metros de lado. Esse jardim é dividido em duas partes. Uma é utilizada para plantar flores e localiza-se no centro do triângulo. É o círculo inscrito no triângulo, e a outra parte, que é utilizada para plantar grama, é o que sobra da plantação de flores. Nesse jardim, a área destinada à plantação de grama é de aproximadamente. Então vamos lá. Aqui está, né, nosso jardim, né, assim. Essa parte aqui vai ser plantada rosa, as flores, e essa outra aqui a grama, ok? Primeira coisa que a gente precisa é descobrir o raio dessa circunferência. Até para calcular a área dessa circunferência tem que ter o raio, não é? Então como é que a gente sabe? A altura do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, que todos os lados são iguais, é lado raiz de 3 sobre 2. Acontece que essa circunferência, se você observar, daqui do centro da circunferência até em cima, são duas partes do mesmo tamanho do raio. Então, se são duas partes que tem para cima e mais um aqui, nós temos um total de 3 partes. Então, nós temos o raio, nós temos a altura dividida em 3 partes. Então, se é para dividir em 3 partes, em vez de ser L raiz de 3 sobre 2, 2 vezes 3, 6. Vai ficar L raiz de 3 sobre 6. Como o lado desse triângulo é 6, então vai ficar 6 dividido por 6. 0, né? 1, na verdade. E raiz de 3 é o raio. Então, o raio aqui é raiz de 3. A área, então, vai ser π raio ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado vai ser 3. Então, a área da circunferência vai ser π, vai ser 3π. Se o π vale 3,14, então 3 vezes 3,14, que vai dar 9,42 metros quadrados. A área do triângulo, por sua vez, a gente já sabe, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área do triângulo todo vai ser 15,58. Bom, se tudo é 15,58, se eu tirar a área do círculo, é só diminuir, então vai ficar 6,16 metros, que é essas partezinhas em branco que vai ser plantada a grama. Alternativa B de bola. Questão 19. A função receita diária em reais de determinada empresa de consultoria financeira é dada por... Então, nós temos 750x, em que x é o número de consultorias realizadas por dia. Seja a função custo diário C de x em reais dessa mesma empresa, dada por C de x igual a 250x mais 10.000. O número de consultorias que precisam ser realizadas por dia para que fosse obtido um lucro diário de LX, definido como LX igual a R de x menos C de x, de R$5.000 é igual a... Pessoal, o que é que a gente precisa saber? A gente tem aqui duas funções, tá bom? Essa aqui é a função que diz, ó, a empresa tem que dar... É o custo de cada consultoria, tá? Então, a quantidade de consultorias é X, só que cada consultoria tem que ser 750 vezes o número de consultorias. Se for uma consultoria, 750 vezes 1. Se for duas, 750 vezes 2. Tá? E esse aqui, por sua vez, é o custo diário para essa empresa funcionar, que vai ser 250x mais 10.000. Tá? Então, para poder dar um lucro de 5.000, tirando as despesas, então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar essa daqui, que é o valor que vai ser cobrado, menos as despesas, tem que gerar ainda 5.000 de lucro. Então, a gente tem R de x, que é 750, menos C de x, que é 250x mais 10.000, igual a 5.000. Vai fazer o jogo de sinal com quem está aqui dentro. Vai ficar 750 menos 250x menos 10.000 igual a 5.000.
Fazendo os cálculos bonitinhos, a gente vai encontrar x igual a 30. Então, nós teremos então 30 palestras, né, 30 consultorias para poder gerar R$5.000 de lucro aí para ela. Questão de número 20, vamos lá, botar essa aqui para a gente fechar nosso balanço. André vendeu uma bicicleta por R$720, tendo um lucro de 20% sobre o preço pago na compra. Então bora lá. Ele vendeu a bicicleta por 720 e ele teve um lucro de 20% sobre o preço que ele comprou. Se a mesma bicicleta fosse vendida por 630, André teria em relação ao preço pago na compra um prejuízo ou lucros. Então, bora lá. Uma regrinha de 3. 720 eu estou atribuindo a 120%. Por que, gente, 120%? Porque quando o preço do objeto é 100%, só que lembra que ele teve lucro de 20%? Então, ele vendeu pelo preço que ele comprou mais 20%. Então, 720, a mesma coisa, equivale a 120%. Então, X, que é o preço que ele comprou, equivale a 100% do preço. Então, a gente vai ter 120 vezes X, 720 vezes 100. Vai ficar 120X dividido 120x, aqui é igual, viu? Isso aqui é igual a 72.000. X vai ser 600, porque 120 passa dividindo, X vai ser 600. Então, o valor que ele pagou na bicicleta foi 600. A pergunta era, se ele vender por 630, aí a gente vai fazer uma nova equaçãozinha. 600 foi o valor de 100%, e se ele vender por 630? Equivale a x, meio pelos extremos, x vai ser 105%. Bora lá. Quanto foi a mais, então, que ele teve de lucro? 5%. Por quê, gente? Porque o total do preço foi 100%. Quanto passou de 100? Passou 5%. Logo, o lucro foi 5% e a nossa resposta é a letra C de casa. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa revisão, tá? Estou torcendo aqui por vocês, né? Dá um tempinho, dá uma analisada, vejam as dicas principalmente e só agradecer a parceria que cada um teve e desejar sucesso no caminho de vocês. Abraço forte e força, foco e fé. Vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.